Hoje venho contar a história da Samantha, uma jovem de apenas 25 anos, uma mulher que começou a trabalhar desde muito nova e que há pouco tempo havia terminado seu relacionamento e com isso precisou recomeçar sua vida do zero. Samantha tinha uma filha de apenas 4 anos de idade. Após o término de seu relacionamento, Samantha se mudou de cidade e logo foi buscar um emprego para que pudesse se sustentar e sustentar sua filha. Após tanto procurar, pedindo de local em local, Samantha conseguiu uma vaga em um restaurante que lhe foi concedido por uma senhora que era a dona local. Durante a conversa com a senhora, Samantha explica a sua situação e diz à senhora que precisaria nestes primeiros meses levar sua filha ao trabalho junto com ela, pois como não conhecia ninguém na cidade e também não possuía nenhuma renda, ela não teria ninguém e nem como pagar a uma pessoa para que cuidasse de sua filha. Preciso explicar a vocês sobre a senhora dona do restaurante. Não era uma pessoa nada agradável. Aquele local vivia trocando de funcionárias, pois muitas das moças que por lá passavam não aguentavam a grosseria da senhora. A senhora, após muitos questionamentos com a jovem, aceitou o pedido dela para que a criança acompanhasse a mãe em seu emprego, mas que isso seria apenas nos primeiros meses e pediu para que Samantha tratasse de arrumar alguém para ficar com sua filha o mais breve possível, pois ali não era uma creche para ter criança no local. Agora que Samantha tinha um emprego, ela precisaria logo encontrar um lugar para ficar com sua filha, então em pouco tempo ela encontra uma casa, semelhante a uma pensão, explicou a sua história para a dona do local, uma mulher muito simpática que logo buscou acolher a jovem Samantha e sua pequena filha, e a jovem explicou à dona da casa que só poderia pagar pela hospedagem ao final do mês, pois seu emprego era novo e não receberia nada antes dessa data. A dona da pensão pediu para que ela não se preocupasse com isso e quando chegasse o momento certo elas acertariam o valor. A única coisa estranha daquela situação é que Samantha tinha apenas uma pequena mochila, essa era sua única bagagem, o que foi estranho para a dona da pensão, mas ela preferiu não perguntar o motivo. No dia seguinte, logo cedo, Samantha acordou sua filha, ambas se arrumaram e com tudo organizado, foi correndo ao restaurante onde começaria em seu emprego. A distância entre a pensão e o restaurante era grande, mas ela sempre chegava no horário que a senhora tinha dito. Seu primeiro dia não foi nada fácil, pois além da senhora pedir para que ela fizesse várias coisas ao mesmo tempo, ainda a cobrava para que a sua filha não mexesse em absolutamente nada. A senhora estava sempre a gritar com ela, para que ficasse atenta tanto aos clientes como à sua filha, reclamava sempre que a pequena menina chorava, conversava, ria e qualquer que fosse a situação. Essa rotina de acordar cedo, levar sua filha ao trabalho, escutar reclamações da dona do restaurante e algumas vezes até dos clientes que frequentavam o local por conta da sua filha, vários deles reclamavam com a dona sobre a criança estar fazendo barulho e atrapalhando a concentração deles na hora de fazer as suas refeições, só fazia com que a senhora pegasse mais ainda no pé de Samantha, chegando a muitas vezes gritar com ela, chamando-a de burra, lerda e outras ofensas na frente dos funcionários e até mesmo dos clientes. Algumas pessoas riam da situação quando estas aconteciam. Toda essa situação já estava completando seus 2 meses e Samantha estava esgotada, chegava na pensão onde estava hospedada sempre cansada, com uma cara triste, desanimada, mas ela buscava se manter forte, pois precisava economizar para sair daquela situação o quanto antes. Mais um dia que se seguia normal em sua rotina até que algo inesperado no seu trabalho aconteceu, quando chegou o período da tarde daquele dia, onde geralmente o restaurante ficava vazio, pois já não era mais servido almoço naquele horário. Samantha estava limpando o chão quando um homem entra no restaurante, mas o homem estava caindo de bêbado, era um senhor já de idade, ele entrou gritando e perguntando por Dona Ana. Quando menos se espera, a dona do restaurante sai correndo ao encontro do homem, mas não era um encontro nada feliz. Ela saiu e foi empurrando ele para fora do restaurante e ele gritava dizendo que não iria sair dali, gritava falando que queria dinheiro. A senhora, que sempre era uma rabugenta, naquele momento, falou baixo, quase um sussurro, pedindo que ele saísse ou ao menos falasse baixo. Ele parecia ficar ainda mais furioso a cada fala dela. Então ele gritava mais alto ainda dizendo que queria o dinheiro e gritou para que todos ouvissem que não via a hora da senhora partir para que ele ficasse com tudo que era dela. Todos os funcionários ficaram parados sem conseguir agir. No dia seguinte,
Quando a jovem chega no emprego, percebeu que todos os funcionários estavam comentando sobre o acontecimento do dia anterior. Também descobriu que aquela situação não era a primeira vez que acontecia. Os funcionários mais antigos que trabalhavam dentro da cozinha já haviam presenciado outras cenas como aquela tempo atrás, mas Samantha preferiu não saber mais detalhes sobre aquilo e ficou na sua. O mais estranho daquele dia era que a senhora dona do local não tivesse aparecido por lá. Os dias foram passando e o restaurante continuava a funcionar normalmente, porém durante todos aqueles dias após o acontecido, a senhora nunca mais havia aparecido para trabalhar. Com a ausência da senhora no local, os dias no emprego estavam bem calmos. Cerca de 2 semanas depois, seu trabalho voltou ao normal, a senhora voltou ao restaurante, e toda aquela paz que havia tido nos últimos dias tinha ido embora após o retorno da senhora no local, e o pior é que as sessões de humilhação, não somente com a Samantha, mas com todos que trabalhavam ali pioravam. Muitas reclamações, brigas, xingamentos e gritaria com os funcionários, ficava cada dia mais difícil de se trabalhar naquele local. Após dias de humilhações, em uma sexta-feira chegando ao fim do expediente, a senhora se sentou em uma mesa do restaurante que já estava completamente vazio, estava apenas esperando que os funcionários terminassem seu serviço para fechar as portas. Samantha viu a senhora sentada e ela parecia abatida e muito triste. Estranhando muito aquela cena, pois nunca tinha visto a senhora daquela forma, Samantha resolveu perguntar se ela estava bem. A mesma não respondeu. Então, Samantha sentou ao seu lado e perguntou novamente. Nesse momento encostou em sua mão. A senhora se retraia, mas Samantha continuou ali. Após um certo período todos os funcionários foram embora, e a senhora levantou e disse que era hora delas irem embora também. Porém, na hora que ambas estavam saindo, a senhora parou na porta e ficou ali reflexiva. Samantha, com muita preocupação, perguntou se ela estava bem. E neste momento a senhora não se aguentou e começou a chorar. Samantha abraçou ela, e aí ela chorou mais ainda. Quando a senhora se acalma um pouco, Samantha pergunta se ela não queria conversar sobre o que tinha acontecido com ela. Samantha deixa sua filha no chão e deu a ela alguns itens da cozinha para ela brincar enquanto sentava ao lado da senhora, a uma distância que pudesse escutar a senhora, mas que também pudesse ficar de olho em sua filha. A senhora senta e fica um bom tempo em silêncio, mas Samantha, ao mesmo tempo que queria escutar a senhora ou tentar entender o que estava acontecendo, ela se preocupava com o retorno para sua casa, já que só ela sabia o quanto o caminho era longe. Então, após um momento de silêncio, a senhora fala a seguinte frase: "E no outro dia, que um homem chegou aqui bêbado, pois bem, ele é meu esposo." Samantha estranha, mas fica calada. Quando menos se espera, a senhora começa a contar a sua história. Então ela conta que casou muito nova com seu atual marido e que tudo era muito bom, mas quando completaram seu 1 ano de casamento, seu marido começou a mudar de comportamento com ela. Começou de formas pequenas, reclamações, pequenas ofensas, até que um dia partiu para agressão. No início ela sentia muita vergonha de contar para alguém, mas depois de um tempo ela decidiu pedir ajuda para seus familiares, mas sua mãe e seu pai, que sempre foram muito rígidos, nunca fez nada. Diziam que ela tinha escolhido ele para ser seu marido e que ela deveria passar o resto da vida ao lado dele, pois casamento era para sempre. Algumas vezes ela chegou a comentar com alguns amigos, mas estes nunca diziam nada mais que sinto muito. Teve até que disse que se ela se separasse dele, ela iria viver solitária para o resto da vida e que isso seria muito pior do que ficar com ele. Então ela, por medo de envelhecer, só acabou se acomodando com a situação, pois sempre que dava dinheiro a ele, as brigas paravam. A senhora sempre foi uma mulher com muitos recursos financeiros, mas que, por falta de apoio da sua família e amigos, decidiu enfrentar as suas batalhas sozinha. Já que ela nunca se sentiu acolhida por ninguém, com o passar dos anos ela ficou solitária e amarga com a vida e com as pessoas. Ela doava todo o seu tempo em seu restaurante, buscando ocupar seu tempo o máximo possível. Ela dizia que não tinha medo de se separar do seu marido, mas que tinha medo da solidão, pois não queria chegar em casa todos os dias e se sentir só. Samantha se emocionou muito com a história daquela senhora e disse a ela que a senhora jamais estaria só, pois a partir de agora poderia contar com ela sempre que precisasse, e que se um dia ela se deixasse seu marido, que ela ainda teria uma pessoa com quem poderia contar e que jamais estaria só. Após aquele dia, Samantha e a senhora, sempre que terminava o expediente, conversavam.
Samantha escutava e dava conselhos à senhora, até que em uma dessas conversas a senhora contou a Samantha que teve a coragem de se separar de seu marido e agora ela veria a forma de se viver diferente de como via antes, que iria aproveitar o tempo de vida que lhe restasse, e essa mudança se deu pelos conselhos de Samantha e por seu apoio, mesmo sem merecer, pois a senhora reconhecia o quanto ela havia sido ruim com a jovem e sempre que podia lhe pedia desculpas pelas coisas ruins que fez ela. O tempo foi passando e as duas ficaram cada vez mais próximas. Em uma conversa com Samantha, a senhora ofereceu estadia em sua casa, para que a fizesse companhia e deixou claro que ela e a filha dela seriam bem-vindas e poderia aproveitar para começar a planejar o futuro das duas. Samantha ficou muito emocionada, por tudo que estava acontecendo durante aquele tempo, pois viu o tanto que apenas com um simples gesto de preocupação tantas mudanças começaram a acontecer na vida da senhora, dela e todos os funcionários, pois a senhora começou a buscar melhorar sua forma de agir com todos ao seu redor. E você, o que achou dessa história? Compartilhe nos comentários a sua história. Que se leve para a vida que recursos financeiros são importantes, mas não são mais importantes do que termos pessoas que possam nos escutar em momentos difíceis. E você, com quem você pode contar em seus momentos difíceis? Fica a reflexão para todos nós. Te vejo no próximo vídeo e até breve.